Na época que a gente morou lá, iniciou em barraco. Não tinha nem banheiro. Fazia as necessidades no jornal, por exemplo. Eu não sofri por isso. Eu ouvi minha mãe contando, eu não lembro disso. Então minha mãe contava. Aí você fala, por quê? Porque pra mim era tudo aventura, era normal. Era normal. Se você tiver uma comparação externa, você vai saber, tem algo diferente. Mas pra mim era tudo normal aquilo ali. As pessoas viviam daquela forma. Eu não tinha uma referência externa para ter uma comparação, falando isso aqui é ruim e lá é bom. Eu não tinha como entender De vida isso. dele, Então, eu devo vivia muito a ele. em todos os sentidos. O empreendedor que eu sou hoje, eu devo a ele. Porque ele estudou até a 4ª série. Ele não tinha habilidades de conhecimento, mas ele tinha a prática. E ele me ensinou a prática. A vontade, né? A vontade. Ele quebrou 3 vezes. Meu pai tinha uma serralheria do fundo da garagem, que eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos, e ele quebrou 3 vezes, que ele não sabia fazer conta. Vou pagar isso aqui e vou pagar o imposto. Tem que pagar o imposto? 2016, fiz o Empretec. 2017, mudei de galpão. Janeiro de 2017, 3 de dezembro, fiz Empretec. Em janeiro de 2017, já estava em outro galpão, 500 metros. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócio. Hoje eu vou receber um cara aqui que eu gosto bastante. A gente já viveu um desafio aí recente, dessa história ter um desafio aí de não ir para o ar, mas a gente está insistindo e hoje essa mensagem ela vai sim, e aí eu já te faço um pedido, porque essa mensagem pode tocar não só a sua vida, mas de outras pessoas. Então curte esse episódio, compartilha no grupo da família, pode ser que venha o nome de alguém na tua cabeça, manda para essa pessoa, porque pode sim fazer ela refletir e tomar aquela decisão simples, mas que lá na frente muda tudo. Mas vamos falar do nosso convidado, vamos em frente. Ele é filho do Jesus Lima e da Zilda, ele é irmão do Reginaldo, do Everson, do Júnior, da Lucimara e da Jennifer. Ele é casado com a Juliane. Ele é pai do Michael, de 10 anos, e da Júlia, de 7. Ele cresceu em uma comunidade aqui na Grande São Paulo. Ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade. Aos 18, mais ou menos, ele já reunia grupos com mais de 1.500 pessoas. Em 2013, ele tomou uma decisão importante que impactou muito a vida dele e de quem estava ali em torno. Hoje ele é empreendedor, empresário, toca 2 empresas com mais de 60 funcionários e tem uma meta de ler 500 livros de desenvolvimento pessoal. Nesse momento dessa gravação, ele já passou do número de 400 livros de desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vindo, meu amigo Greidson Lima. Mano, prazer te ter aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço o seu tempo também, o tempo das pessoas também que estão aqui olhando a gente. Que essa mensagem possa impactar 1 ou 10 ou milhões de pessoas que for necessário. É isso. Que seja feita como for para ser. É isso. Te agradeço por estar aqui, por comprar essa ideia do movimento do Tarja Preta São Silvestre, que eu chamo de movimento TPSS. Inclusive, pessoal, nessa gravação que você está assistindo hoje, a gente está a poucos dias do lançamento oficial do livro do Tarja Preta São Silvestre, que vai acontecer no dia 25 de novembro, no Shopping Eldorado, na Livraria da Vila, a partir das 19 horas. Então, se de alguma forma esse conteúdo já te impactou, já te gerou alguma reflexão, você também quer fazer parte desse movimento, de levar essa mensagem para outras pessoas, aparece lá, vai ser um prazer te ver por lá, vai ter noite de autógrafos, a gente vai confraternizar e tudo mais. Show? Cara, aqui na tua introdução, uma baita história, a gente já falou também aí nos bastidores, lá no treinamento de PNL que a gente se conheceu e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta para ti, porque é uma experiência que eu convivi ao redor, mas eu não vivi na prática, que é ter nascido, ter crescido numa comunidade, numa favela mesmo. Como que é isso, brother? Eu nasci em 88.
Tá. E eu convivi até 96. 8 anos convivendo na comunidade. Boa. Nessa minha infância, para mim, foi de vários aprendizados. Foi vários aprendizados. Então, assim, o meu modelo de comunicação, talvez de gostar de estar com pessoas também. A minha casa era sempre cheia. Eu sempre entrava na casa de todas as pessoas no meio da comunidade. Eu fiz muitas amizades lá. Amizades que até hoje eu ainda conheço algumas pessoas, a gente se conversa. E outras, infelizmente, não, porque tomou outros caminhos e talvez hoje não estão mais presentes. Mas foi uma experiência boa para mim, como criança até 8 anos de idade. Mas eu, como pai, hoje, eu vejo que não foi tão bom assim pro meu pai. Tá. Tanto é que ele me tirou lá daquela comunidade. Então, se é tão bom estar lá, por que eu não estava mais lá? Então, eu faço essa reflexão hoje. Tem muitas pessoas boas lá, tá? Muitas pessoas boas. Não tenho dúvida. Muitas. E também tem pessoas ruins também. E ruins porque aprenderam de algumas formas. Talvez não lá, mas em outras comunidades e foi para lá. E existem muitas oportunidades lá também. Porque algo internamente é aprendido com as pessoas. Só que tem muitas coisas ruins também que não pode ser aprendida. Enquanto você vive num ambiente hostil, você não consegue entender que lá fora tem algo melhor. É como se fosse um peixe que vive no aquário. Esse peixe ele só vai saber que ele está dentro de um aquário se ele sair do aquário. Total. Se ele não sair do aquário, ele não vai conseguir entender que ele morou dentro de um aquário. Total. E como que era a rotina, mano? Porque a época que você saiu de lá, me vem assim o gatilho que é teoricamente a idade dos meus filhos hoje. 8, 9 anos mais ou menos, né? Você viveu por lá? Exatamente, até 8 anos. Boa. E como que é uma rotina? Porque eu sei que, por exemplo, a experiência que eu tive ali, tipo, de jogar futebol no campinho de terra, de ter muitos amigos e tudo mais, mas qual que é aquela rotina que é a boa e a desafiadora, mas que ninguém conta, é só quem vive mesmo, que você tipo, achava que era normal que você vivia nesse aquário assim? A criança, ela não entende muito bem. Sim. Vou falar da minha criança. A criança não entende muito bem. A minha vida ali era brincar. Quando tinha algum movimento, era corre, entra pra dentro de casa. Por exemplo, eu vi muitas pessoas morrendo. Então na época não era as facções, mas tinha um grupo de um município com outro grupo de município. Tinha lá a rua de cima com a rua de baixo. Exatamente. Lá era onde que eu moro era vermelhão. Tinha o vermelhão e tinha os padeiros. Então os padeiros vinham em cima dessa comunidade e baleava algumas pessoas aqui. As pessoas iam lá e baleavam. E era frequente. E era comum acontecer. Então dava o tiro, as pessoas corriam para dentro de casa, passava 1 ou 2 horas normalmente. As crianças brincavam na rua normalmente. Na maioria das vezes a gente jogava bola diariamente até a tarde da noite, até 8, 9 horas. Vinha com os dedos cheios de sujeira para dentro de casa, porque brincava de verdade. Era uma brincadeira de verdade. Minha mãe gritava a gente para dentro. Então, assim, graças a Deus, a minha mãe sempre foi uma mãe acolhedora. Meu pai sempre trabalhou fora e minha mãe sempre cuidou. Só que, assim, cuidar de 6 filhos. Como é que ela vai comandar 6 filhos a não ir pra rua? Colocava tranca e na favela não tem isso. Na época que a gente morou lá, iniciou em barraco. Não tinha nem banheiro. Fazia as necessidades no jornal, por exemplo. Eu não sofri por isso. Eu ouvi minha mãe contando. Eu não lembro disso. Então minha mãe contava. Aí você fala, por quê? Porque pra mim era tudo aventura. Era normal. Era normal. Se você tiver uma comparação externa, você vai saber. Tem algo diferente. Mas pra mim era tudo normal aquele ali. As pessoas viviam daquela forma. Eu não tinha uma referência externa para ter uma comparação. Falando, isso aqui é ruim e lá é bom. Não tinha como entender isso. Então eu vivia de uma forma... Hoje eu vejo algumas escassez que eu tenho na minha vida, tanto financeira... Quando eu tenho, é porque que eu ainda vejo algo, falo, eu preciso desbloquear isso. Tem um nível de consciência que no passado eu não conseguia entender. Me dá um exemplo. Por exemplo, alimentação. Eu conheci suco na comida com 13 anos. Não conheci suco, eu bebi suco algumas vezes, mas ter suco todo dia no almoço com 13 anos de idade. Quando começou, agora a comida tem suco. Isso é o básico do básico hoje que eu vejo, mas naquela realidade não existia isso. Então,
comida com suco para você ter. Ah, você não bebia água? Nem água era normal, porque não tinha... Ah, vai beber água depois do almoço. Mas não tem aquela combinação comida e suco. Eu lembro que minha mãe fazia os bolinhos que ela fazia para alimentar todas as pessoas ali da minha casa. E a sobra da sobra ela fazia os bolinhos, não desperdiçava nada. E eu lembro que meu pai, ele sempre brigava com a gente se a gente deixasse alguma coisa no prato. E depois de anos eu descobri que meu pai passou fome na infância. E graças a Deus nós nunca passamos fome. Mas meu pai passou. E ele ficou bravo com a minha tia, que falou para nós que ele tinha passado fome. Porque até então, ele com 60 anos de idade, nunca havia falado. Olha só. E minha tia falou. Então, ele sempre honrou essa questão da alimentação. Então, nunca faltou. Sempre teve fartura, mas era fartura dentro daquela imaginação que nós tínhamos. Não era mistura todo dia, mas nunca faltava arroz e feijão. Total. Então, essa escassez que eu falo, no caso... É porque hoje eu vejo que era uma escassez lá atrás. Mas naquela época não era. Tinha fartura, nunca faltou comida. Nunca passou fome. Nunca passei fome, exatamente. Tem um amigo meu, Felipe, que veio aqui, a gente cresceu juntos, amigos de infância. E ele falou, cara, a gente nunca passou fome, mas a gente passou muita vontade. Sim. Então a gente vai enxergar isso lá na frente. Mas eu tenho uma pergunta para ti, como foi para você saber dessa experiência do teu pai de ter passado fome depois de adulto, por exemplo? Foi muito triste para mim. Porque Imagino. eu como pai, eu vi como que seria a minha produtividade dentro de casa, a minha produtividade como homem, vamos dizer assim, e saber que o meu pai, em algum momento, ele teve muita dificuldade. Eu tive muita compaixão com ele. Porque, peraí, graças a Deus, ele sempre honrou. Meu pai é o meu herói. Legal. Ele perdeu o pai dele com 6 anos de idade. Então, ele foi trabalhar na roça com 6 anos de idade. Então, quando eu vejo ele... Hoje ele faleceu, já tem alguns anos que ele faleceu, 2018. E quando eu vejo a história de vida dele, eu devo muito a ele. Em todos os sentidos. O empreendedor que eu sou hoje, eu devo a ele. Porque ele estudou até a 4ª série. Ele não tinha habilidades de conhecimento, mas ele tinha a prática. E ele me ensinou a prática. A vontade, né? A vontade. Ele quebrou 3 vezes. Meu pai tinha uma serralheria do fundo da garagem, que eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos, e ele quebrou 3 vezes, que ele não sabia fazer conta. Ah, vou pagar isso aqui e vou pagar o imposto. Ah, tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto? Então eu pago as minhas despesas aqui, 1 ou 2 colaboradores que tinha na época, ou eu pago imposto. Então eu vou pagar os colaboradores, o imposto não. Então eu tive muita empatia quando eu descobri a história dele, depois de um certo período, porque... Graças a Deus, ele quebrou esse ciclo. Ele foi o cara que quebrou o ciclo da... Não vou falar miséria, escassez. Ele quebrou o ciclo da escassez da minha família. E depois a gente rompeu outros patamares completamente diferentes. Mas essa questão de ter saído de Minas Gerais só com a mochilinha na mão, deixado a minha mãe lá por um período para tentar a vida em São Paulo, não deu certo, voltou para Minas, veio de novo, 3 vezes ele tentou. Eu, sinceramente, eu não sei se eu teria essa coragem hoje de sair daqui e buscar algo fora. Então, meu pai foi sensacional. E te ouvindo, mano, me vem uma memória que eu vi na rede social esses dias, não sei se você já viu, que é tipo um quadro que tá o pai e os filhos, eles estão assim enfileirados, aí tem alguém gravando, que normalmente é um dos filhos ou alguém da família, Sim. Aí pergunta o seguinte, se você já passou fome... dá um passo para frente. Ou se você nunca passou fome, dá um passo para frente. Aí os filhos andam, Sim. O pai fica, que poderia ser tua história. Exato. Se você ganhou uma bicicleta quando você até os seus 10 anos, dá um passo para frente. Os filhos andam, o pai fica. Se você, ganhava presente no Natal, dá um passo. E assim, se você estudou até no mínimo 8ª série, dá um passo para frente. E aí os filhos vão andando e os pais vão ficando. Sim. E aí os filhos vão realizando que, mano, tudo aquilo que eles avançaram na vida, na geração, na família, quando eles olham para trás, quem segurou o rojão e quem desbravou foram os pais. Exatamente. E os nossos filhos vai ser a mesma coisa, mano. Exatamente. Numa escala diferente, num momento diferente, mas sem dúvida nenhuma que os nossos filhos, eles vão realizar
talvez muito mais do que a gente realizou. E eu não estou falando nem só de coisa material, não. Eu estou falando de realização no mundo mesmo, de gerar mais emprego, no teu caso ali empreendendo, de trabalhar com uma profissão que às vezes pode salvar a vida ou não, ou ajudar a pessoa a realizar um sonho ou não. Cara, tem N formas. Fala, a pessoa trabalha no mercado financeiro, ela não salva a vida. Mas, pô, quantos sonhos ela realiza lá quando você vai lá pedir um empréstimo, por exemplo, para crescer teu negócio que está gerando emprego, que está ajudando a pessoa a não passar fome, brother. E ela aposta em você, na sua ideia. Entende? Cara, então, tem muita coisa aí, né, mano? Sim. Tem muita coisa. E, cara, quando você está conversando com teus filhos ali, com o maior, inclusive, que acho que você deve ter uma conversa assim mais, né, reflexiva, eu vejo você lá provocando ele a leitura e tudo mais. Se ele virasse para ti e fizesse a seguinte pergunta: pai, qual que é o maior aprendizado que você teve nesses teus primeiros 8 anos de ter crescido num ambiente totalmente diferente no meio, numa comunidade, numa favela mesmo? O que você diria para ele? Eu diria que ele tem que ter um início. Por exemplo, o que eu aprendi que fez sentido para mim? Depois de muito tempo eu fui fazendo as minhas análises. Vou falar do meu pai de novo. O meu pai sempre me ensinou assim: o serviço te ensina a fazer. Por exemplo, você não sabe? Não, começa ali, ó. Começa com o serviço te ensina. Eu falando de serviço, de trabalho. Como eu comecei a trabalhar com 11 anos, ele sempre falava isso. Eu falava, eu não sei. Começa que o serviço te ensina. Com o meu filho, o que eu falo pro meu filho? Eu falo, filho, lê, estuda. Ele faz todo dia 14 dinâmicas diárias. Inclusive, no meio do caminho, ele me mandou o vídeo. Ele faz um vídeo falando de algo que ele aprendeu do livro que ele leu. Tá. E eu vou lá e monitoro. Você teve contato visual com a câmera? Como é que está seu tom de voz? Como é que está a sua comunicação não verbal? E eu vou ajustando. Por quê? Você falou da questão da pessoa do empréstimo. A pessoa vai pedir um empréstimo. Se você não souber pedir um empréstimo, você não vai nem conseguir um empréstimo. Sim. Então, a pessoa que vai estar do outro lado no banco para te dar um empréstimo, se ela sentir firmeza em você, na sua ideia, ela vai falar, eu vou apostar. Porque se esse cara crescer, talvez ele me peça mais empréstimo, vai girar mais aqui e vai ser bom para mim e para ele. Porque o gerente do banco, ele não quer te ajudar somente. Ele quer ajudar a vender as comissões dele, fechamento do mês, ele quer vender consórcio, ele quer vender N possibilidades. Tá. E se ele vê um progresso em você, ele vai fazer você progredir. Só que se você não tiver uma boa oratória, uma boa comunicação, um bom entendimento, nem um empréstimo você consegue. Se você chegar no banco, olha, estou passando por uma dificuldade e eu queria um empréstimo, ninguém vai te dar um empréstimo. Agora, se você falar, tem um negócio, esse negócio é promissor, estou pensando em almejar. Então, quando eu vejo a trajetória que meu pai me ensinou, e eu estou ensinando para meus filhos o quê? O futuro deles. Se você souber se comunicar, se você tiver uma boa dicção, se você conseguir ter repertório e se você tiver ação. Eu tenho inteligência. Meu filho deu 16 livros ano passado. Não sei quantos que ele leu esse ano, mas ano passado foi 16. Então, quando eu vejo esse número de livros que ele leu, ele não vai ser um adolescente qualquer. Uhum. Ele não vai ser uma criança comum. Ele vai, dentro da cultura dele, eu vejo os amiguinhos do Instagram dele e o que ele comunica, ele vai ser diferente. Eu já tenho certeza que vai ser diferente. É por causa de mim? Tem uma partezinha, mas tem a ver com a personalidade dele também. Tá. Ele tem a personalidade dele. Então, nós como os pais, nós temos que iniciar com nossos filhos algo grandioso na vida deles. E não deixar a pessoa no TikTok, no Instagram, o dia inteiro ali. Hoje tem esses estímulos, na minha época não tinha. Na minha época era a televisão que era ruim também, só que hoje é 10 mil vezes maior os estímulos externos. Para a criança desfocar de algo e pegar um celular é muito rápido. Total. Então quando eu coloco 14 atividades para meu filho, é o quê? Vai pentear o cabelo, escovar o dente, colocar comida para o peixe, lição de casa, lição do inglês. Depois você pode mexer no celular 1 hora. Depois dessas obrigações. Por quê? Porque se ele tiver uma disciplina na infância, na vida adolescente e adulta, ele vai ter também, porque já está programado. Que eu entendo de programação, ele vai estar programado. Eu sou produtivo, eu consigo fazer. A crença de identidade, eu faço. Eu sou, eu faço, eu tenho.
Ele vai estar programado. Agora, se ele cresce numa crise de identidade, eu não sou capaz de fazer isso. O meu pai me treinou na crença de capacidade. O serviço te ensina. Então começa. Eu ensino meu filho de outras maneiras. Mas meu pai foi o meu programador. Ele falou, começa que o serviço... Mano. Exato. Todos são. Exatamente. Um exemplo, né? Que a gente Sim. fala tanto. E, cara, e aí, algo que eu também me questiono algumas vezes, né? Como que você que já estudou pra caramba, já leu pra caramba, enfim, entende bastante desse negócio de programação, como que você lida e trata a questão de não levar pro teu filho os teus desafios? Eu vou tentar te dar um exemplo. Recentemente, eu falei aqui no começo do podcast que em poucos dias, 25 de novembro, às 7 horas, no Shopping Eldorado, Livraria da Vila, eu vou lançar o livro do Tarja Preta São Silvestre. Aí chega o Samuel, meu filho, o Joaquim. Pai, a gente tem uma atividade lá na escola de que a gente está... uma atividade de escrita. Eles têm um tempo lá que eles podem criar histórias. E aí eles criaram uma história do Osvaldo com outro amiguinho. É um ovo, tal, que tem perna, braço, e o personagem é o Osvaldo. Eles chegaram com vários livrinhos, várias histórias, né? De jogando bola, brincando com os amigos, enfim, jogando videogame, um monte de coisa. E aí, quando eu vi aqueles livrinhos, aí eles falaram para mim assim, pai, a gente quer vender lá na pracinha em frente à escola. Você ajuda a gente? Eu falei, ajuda. Aí minha cabeça, que tá para lançamento de livro, podcast, falei, vocês não querem que a gente, sei lá, tente usar IA, bota na Amazon para vender e tal? Essas são os meus projetos, as minhas angústias, os meus desafios, que muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu acabo não fazendo. E aí o que eu percebi? Eu estava transferindo para eles algo que era meu, projeto meu, desejo meu, sonho meu, querendo botar ali, porque se for pelos meus filhos, eu faço. E aí, por que eu não estou fazendo para mim, quero fazer pelo Osvaldo dos meus filhos? Até que eles viraram para mim, eles falaram assim, papai, a gente não quer fazer tudo isso, a gente não quer vender na Amazon, a gente só quer vender na pracinha da escola. Deixa a gente seguir com o nosso projeto. 9 anos, sim, brother. Sim. Então eu estava colocando toda aquela minha expectativa, estrutura, todo aquele meu planejamento, gerenciamento do projeto, vamos pôr na Amazon. Eu falo, eu só quero vender na pracinha. Porque eles têm 9 anos, bro. Como que você lida com isso de não levar para o teu filho quais são as tuas ambições, as tuas programações e tal? Porque, cara, isso é valiosíssimo. Não tem como não levar. Porque a todo momento eu estou falando no telefone e eles estão ouvindo, eles estão sendo programados. Boa. A todo momento. Faz sentido. Então eu tenho uma programação já dentro de casa. Por exemplo, na sexta-feira eu trabalho externo até meio-dia. Meio-dia eu fico em casa com a minha esposa, por exemplo. A gente faz alguma outra dinâmica, mas eu não trabalho na sexta-feira, meio-dia. Então ele vê isso. Peraí, então meu pai preza pela família. Legal. Então meu pai, ele é presente. Todo dia eu almoço com meus filhos. Oh, que legal. 20 minutos da empresa até em casa, mas eu faço questão de sair 20 minutos. Eu faço a minha agenda para na hora do almoço eu estar livre para os meus filhos. Então eu dou essa importância para eles. Falo, vocês são importantes. Agora, no quesito, como que eu não coloco fardo para eles? Eu evito ficar falando para eles, por exemplo, olha, faz isso, isso e aquilo quando você crescer. A minha intenção é o quê? Programar eles de uma forma que eles vão crescer e vão criar o caminho deles. Eu até falo, por exemplo, a gente pode até criar um negócio junto lá na frente. Eu brinco assim, por quê? Criar negócio é uma programação também. Total. Você ser empreendedor. Agora, qual negócio? Eu não sei. Eu não quero que eles... você vai ter uma empresa, a Metalfan, a GBL. Vocês vão tocar a Metalfan GBL. Não, eu não tenho essa... Vamos falar assim, eles vão seguir nessa minha ideia. Porque o futuro daqui a 10 anos, talvez mudou tudo. Talvez não vai mudar tudo. E eles precisam estar preparados para se flexibilizar. Eles vão se flexibilizar de acordo com o que está mudando o Brasil, por exemplo. Total. Daqui para 10 anos, o Brasil é outro. Sim. Falando em tecnologia, falando em questão de trabalho, de mundo. Exatamente. Então, eu estou treinando eles não para o Brasil atual. Se eu perguntar, por exemplo, para o Maicon e para a Júlia, falar, Maicon, Júlia, daqui a 30 anos, como que vai ser a sua vida? Ele vai falar assim, papai, a Júlia vai falar, papai, a mamãe vai acordar cedo, vai me levar no inglês, meio-dia, ela vai medir 45, ela vai me levar na escola. Você, papai, segunda, quarta e sexta vai me pegar na escola, a gente vai pro taekwondo.
Eles vão pensar dessa forma, porque a cabeça de criança pensa no estado atual. E qual a nossa função? É treinar eles para eles serem uma pessoa que consiga resolver problemas não com a cabeça de agora. Mas, por exemplo, um senhor de 60 anos, que ele não mexe num celular porque ele aprendeu a ir no banco pagar a conta, ele ficou com a cabeça para trás. O que nós temos que treinar nossos filhos é o quê? Tá? O que está acontecendo hoje? É isso? Tá? Daqui a 5 anos, você tem que ver a nova tecnologia que tiver para você entrar dentro dessa tecnologia. Criar uma pessoa que seja flexível nas adaptações. Curiosa, né? Curiosa, exatamente. Então, eu treino eles para isso. Legal. O Uber, por exemplo, chegou no Brasil alguns anos atrás, ninguém estava querendo, ninguém entre aspas. Algumas pessoas não queriam aceitar. O Uber é uma realidade. O carro elétrico está chegando. As pessoas não estão associando. Eu acabei de comprar, vou pegar a segunda ou terça, um Raval GWM GT. Legal. Eu, até 2 anos atrás, não vou pegar carro elétrico, não. Agora já é uma realidade para mim. Por quê? Porque eu mudei o meu paradigma. Daqui a 10 anos, o carro elétrico é outra realidade. Sim. E eu iniciei agora também, em 2025, na realidade do carro elétrico. Eu tenho que me adaptar ao carro elétrico. Ele chegou, ele é uma realidade. Sim. Se ele é bom, se ele não é bom, se ele vai fazer 170 km se ele vai valorizar, ou que vai desvalorizar, é outro papo, mas a realidade é essa. Veio para ficar. Veio para ficar. Então eu tenho que me adaptar também, porque é o que vai ficar. Daqui a 5 anos a gente vai falar, lembra lá atrás no podcast? Sim. Olha, os carros agora estão fazendo 1000 km de autonomia, o carro que fazia 150. É essa a realidade. Então a gente tem que chegar a longo alcance. Então eu passo essa visão para eles. Eu passo a visão de que, olha, você vai ter que analisar a vida hoje, mas pensa que você tem que se flexibilizar no meio do caminho. Princípios e valores é uma sequência, não pode abrir mão. Aí eu coloco para eles o que eu acredito que seja princípios e valores. Não falar mentira, perdoar fácil as pessoas, perdoar não é conviver. Então eu coloco alguns princípios para ele, segue esses princípios, o outro você se flexibiliza no meio do caminho. Então essa é a minha ideia. E já chegou algum momento que ele falou, papai, dessas 14 aqui, isso aqui não faz sentido para mim. Sim, sim. E como é que é? Eu tô no desafio, inclusive, do Taekwondo agora. Eles estão há 4 meses no Taekwondo. O Michael no futebol, eu coloquei no futebol no passado, papai, não quero não. Então vamos testando um pouquinho. Final das contas, o futebol mudou de endereço. Aí eu passei esse ano para o Taekwondo. Ele tá falando que não quer o Taekwondo. Então agora, a Júlia adora. Eu falei, o Michael falou, papai, até quando que vamos fazer Taekwondo? Aí eu falei, até faixa preta. Eu coloquei um alvo, até faixa preta. É o meu alvo. É uma imposição. Mas entre aspas também, porque eu tô testando ele, o nível que ele tá também. O que a Júlia falou? A Júlia falou, papai, eu não quero parar no faixa preta, não. Então calibrei. Ela tá gostando e ele não. Falei, vamos buscar, filho, uma outra possibilidade e a gente faz o Taekwondo e essa outra. Se essa outra você se familiarizar mais, você sai do Taekwondo e vai para essa outra. Só que o que eu percebi? Aí cada um tem um perfil. Ele não é muito ficar na constância de algo. E a Júlia já é mais menininha e tal. Então ele não é que ele não gosta do Taekwondo, ele não quer ter o compromisso de ir segunda, quarta e sexta. Ele gosta do Taekwondo, ele só não quer ter o compromisso. Então tem que ainda estruturar a mente dele para quê? Para ele ter alguns compromissos. Então na parte, não é o Taekwondo? Então vamos lá para o futebol, vamos para outra função que você acredita. Então eu deixo essa escolha para ele, desde que não pare esse aqui, comece um e você vai fazer a escolha entre um e outro. Total. Eu não vou tirar ele e deixar ele sem nada. Então é uma imposição deixar ele no Taekwondo. Mas aí eu achei uma outra opção e ele entrou na outra, ele gostou mais da outra, não é mais Taekwondo para ele. Agora ele vai fazer judô, agora ele vai jogar bola, ele vai... Então assim, mas eu tirar ele do Taekwondo e ele não fazer nada, isso não tem uma possibilidade para mim hoje. É uma imposição ali para ele. Não é uma negociação nesse sentido. E conhecendo um pouco da tua história, você já fez coisa pra caramba também, né? Sim, bastante. E esses 1.500 pessoas aí, lá em 2013 e tal, era uma equipe que você me contou, uma equipe de som, de moda. Exatamente. Do que era essa parada aí? Quando eu comecei em 2018, eu tinha um Voyaginho. Um Voyaginho 4 portas, meu primeiro carro. Comprei 18, 19 anos. Isso, 18 anos. Comprei esse carro e assim que eu comprei esse carro, eu formei uma equipe. Aí essa equipe começou, eu era o 01, o meu irmão era o 02 e começou o Marcos 03, o Cristiano. Equipe de?
Equipe de som, equipe bagunça organizada era o nome. Bagunça organizada. Era som e carro rebaixado. Tá. Nessa época, eu bebia batida. Sabe aquelas batidas de coco, milho, de coco? Eu bebia... Uma baiana, não era? Exatamente, as baianinhas. Baianinha, Exatamente, sei, as baianinhas. sei. Era nessa época da baianinha. Exatamente, é. Pode crer. Então, nessa época, eu comecei bebendo essa baianinha. Eu bebia uma vez por mês. Aí, depois, passou 6 meses, eu bebia uma vez por semana. E depois da baianinha foi mudando. E eu fui conhecendo mais outras pessoas no meio do caminho. Aí conheci 1, 2, 10, 20, 30. Fomos montando essa equipe, carro de som, ia para alguns eventos. No final das contas, montamos uma equipe de mais de 1.500 pessoas, entre carro e moto. Nós chamava de comboio, fazia comboio no final de semana, domingo, carro, moto, capacete. Eu conheci muitas pessoas boas e outras também não tão boas assim, comum na sociedade. Todo lugar. Todo lugar tem. Só que no meio do caminho, eu fui vendo que pra que é isso? Qual que é o sentido disso? Qual que é a finalidade disso? Ah, é pra fazer amizade, etc. Legal, tá, mas tá indo pra que lugar isso aqui? Então comecei a me questionar. Em 2013, eu decidi parar de bagunça, de balada e me dedicar a uma família. 2013. Em 2013, eu comecei a enxergar a vida por um outro lado. É como se eu tivesse saído do aquário. Tá. Lembra mais um aquário, né? Exatamente, mais um aquário. Tá bom. Quando eu saí da comunidade lá atrás, eu não sabia o que era. Então eu conheci vamos falar, um lago maior. Em 2013, quando eu queria criar um rumo na minha vida, eu falei, peraí, tá errado isso aqui, não tá legal isso aqui. O que você... Esse movimento, esses ambientes que eu estou frequentando. A rotina, a o rotina, hábito. não tá legal. Você bebia todo dia já nessa época? Então, eu já tava bebendo sexta, sábado e domingo. Nessa época. E era beber de cair? Não era de cair. Eu nunca fui de beber de cair. Tá. Mas era uma rotina que não fazia sentido. Tá. Inclusive, um copo desse eu ficava a noite toda. Mas o pessoal falava, vai criar dengue. Tinha uma comunicação que falava na época. Não era meu perfil ficar bebendo. Mas naquela comunidade ali, etc e tal. O que eu vi no meio do caminho? Eu vi que eu estava no lugar que aquele lugar não fazia sentido para mim mais. Tá. Aquelas pessoas, aquele ambiente, aquele movimento, aquelas músicas não me pertencia. E tinha algo dentro de mim que eu falava, tá errado. E esse algo eu entendi depois, que era o Espírito Santo de Deus, que falava comigo e eu rejeitava. E um belo dia eu fiz alguns testes no meio do meu caminho. Eu falei, peraí, por que eu tô aqui? Comecei a me questionar, fiz um auto-coach comigo. Boa. Sem saber o que era. Comecei a me questionar. Só no instinto. No instinto do poderoso que me ensinou. E no meio do caminho eu decidi. Eu falei, isso aqui não faz mais sentido. Parei com aquele... Você lembra do dia? Dia 29/12 de 2013. Caraca. 29/12 de 2013. Essa foi a data. Eu estava lá em Mangaguá. Estava lá em Mangaguá. Eu tinha uma caminhonete, uma L200, Triton, Aro 24. Ô, louco. Tinha uma Triton. Era o líder do bagulho. A caminhonete Triton Aro 24 tinha uns 15 mil reais de som. E eu tava lá na plataforma dando um som lá, um baile. Chamava de baile na época. E eu lá em cima daquela caixa, eu falei, em cima da caixa da caminhonete? Da caixa da caminhonete. Eu olhava aquela multidão, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Aí desci daquela caixa de som. Depois cheguei, conversei com a minha esposa. Falei, esposa não, era a namorada na época. Falei, não quero mais isso e aquilo. E ela falou assim, tá. E eu falei, se você quiser continuar comigo, agora vai ser assim. E ela não gostava das amizades que eu tinha, ela não gostava dos ambientes que eu frequentava, ela não ia, inclusive. Final de contas, 2013 minha vida mudou. Comecei a me afastar de algumas pessoas. Por quê? Porque eu não estava mais naquele ambiente. Mesmo assim, continuei bebendo. Mas não de sexta, sábado, domingo. Sábado. E um belo dia, quando foi 2016, eu fiz um curso. Empretec. Dia 3 de dezembro de 2016, fiz um curso chamado Empretec. E esse curso mudou minha vida. Até esse dia eu não tinha lido nenhum livro. Eu não li nenhum livro até aquele momento, não tinha feito nenhum curso. Esse foi o meu primeiro curso.
Vou fazer semana que vem. Vai fazer? Boa. Parabéns. Quando esse episódio for pro ar, eu já vou ter feito, depois eu comento aqui, mas, cara, você é a quinta pessoa que falou do Empretec. Então a gente tá gravando hoje num sábado, segunda-feira começa. Parabéns pela decisão. Tô animado aí, porque, cara, todo mundo é fala sensacional, é sensacional. Nessa época eu tinha 7 colaboradores, em 2016. Tinha 7 colaboradores quando eu fiz esse curso. E eu estava num espaço de 250 metros. Então, estava num espaço de 250 metros, bebia ainda, menos, não estava mais frequentando aqueles ambientes, já era pai, porque eu tive um filho em 2015, então já mudou, me casei em 2014. Todas essas decisões, desceu da caminhonete, foi assim que a gente vai, vamos casar. Casei, fiz meu pedido de casamento saltando de paraquedas. Olha aí, que legal. Minha esposa foi junto, foi sensacional meu pedido de casamento. Nunca ouvi, mano. Diferente, E como é que foi? Você falou lá? Foi sensacional. Vou falar em 2 minutos aqui pra você viver esse momento. Vai. Imagine você acordar num dia, aquele cheirinho de café. Tá. E o destino era Boituva. Tá bom. Acordei, tomei meu cafezinho, atendi do carro, falei pra minha esposa, hoje eu vou fazer o pedido de casamento pra você saltando de paraquedas. Ela, nossa, sério? Eu falei, sério, vamos lá. Fomos até Boituva, e ela não ia, é só eu. Aí chegamos em Boituva, ela falou, você tem coragem mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. O pedido ou pular de paraquedas? Os dois. Os dois. Mas era pular de paraquedas. Pular de paraquedas, tá. O pedido era mais simples. Boa. Final das contas, eu falei, vou ir lá. Ela falou, também vou. Eu falei, você vai mesmo? Ela falou, vou. Casar ou pular de paraquedas? Final das contas, quando eu olho no avião, tava eu e ela, dentro do avião. Cara, aquele lá que faz barulho pra caramba que a gente vê na TV, capacetinho, sem viseira. Sem viseira. De repente eu olhei pro lado, ela tava lá com medo, e eu aqui, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pra pedir casamento ou pular de paraquedas? Brincadeira. O que eu tô fazendo aqui? Aí, beleza, a pessoa gravando. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, ela olhando pra mim, eu falei, vou fazer esse pedido saltando. E só que eu tava aqui, que eu tô fazendo aqui, mas eu já sabia que eu queria ali, eu vou saltar e vai ficar uma experiência pra mim. De repente, abriu a porta. Abriu a porta, eu me ajoelhei no chão pra saltar e vi aquelas imagens lá no fundo, cara, aquelas árvores pequenas, pessoas minúsculas lá dentro. Travado na porta do avião e eu me joguei. Com uma pessoa junto. Me joguei. Aquele momento de você saltar é como se alguém tivesse colocado uma arma na minha cabeça. Só que a arma, aquela roleta russa. Tô ligado. Se eu pulei e sobrevivi, não era a minha vez. Mas depois que você salta, em 3 segundos depois você tá no paraíso. Eu não consigo descrever a sensação de você olhar lá o vento. Eu nunca, você também provavelmente não, nunca ficou sem nenhuma superfície. Seja um chão, uma cadeira, uma cama. Eu já dou PT na água já, mano. Não. E o que acontece? Naquele momento, eu tava lá sem nada, durante alguns segundos. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida fazer esse salto. No final das contas, fiz o pedido de casamento. No chão, quando chegou? Não, lá em cima mesmo. Tava gravando, tem até vídeo. E a minha esposa também aceitou, saltando de paraquedas também. Sim, foi saltar de paraquedas, teoricamente. Os dois, sim. Porra, e é muito louco, porque me vem assim... eu vivi um pouco ali, você narrando, deu pra sentir tua emoção, deu pra sentir um pouco a emoção ali do momento. E o casamento é muito disso também, né, mano? Nós vamos saltar junto aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se nós vamos sobreviver ou não, mas... Não, eu vou te falar. Se ela negasse o pedido, era fácil. Também, mas ele ia pular sim ou sim, tá ligado? Então top. Mas olha que interessante que você falou aí, e fez todo sentido pra mim na época. Por quê? Eu indo, fazendo o pedido de casamento, ok. Mas uma vez que ela não estava programada e ela falou, eu vou, cara, pra mim foi... É muito simbólico, mano. Então, pra mim eu falei, não, ela tá comigo mesmo. Exato. Entendeu? Ela tá comigo mesmo. Isso isso, pra mim fez toda a diferença. E depois daquilo, nosso relacionamento mudou completamente. Olha só. Então a gente teve filho depois disso, né? Ela não estava grávida nesse período. Então a gente teve filho depois de 2015, janeiro, nasceu. 2016, fiz o Empretec. 2017, mudei de galpão.
Janeiro de 2017, 3 de dezembro fiz Empretec. Em janeiro de 2017 já estava em outro galpão, 500 metros. O que o Empretec te ensinou sem dar spoiler? O que ele me ensinou? A ser empreendedor de verdade, não empreendedor aventureiro. Empreendedor que é gestor, que tem indicadores, que tem números, que controla, que dá feedback, que tem controle do processo mesmo. Não aquele empreendedor que, vou acordar e vou trabalhar. Não. Você vai trabalhar como? De que maneira? Por que você está indo trabalhar? Qual vai ser a sua receita? Então, ele me deu esses indicadores que o empreendedor que é do chão de fábrica ali, que está ali na operação, ele não pensa. Ele é um empreendedor operacional. Às vezes, ele nem controla financeiro. Ele é um empreendedor que, às vezes, controla num papel algo simples. E o Empretec, ele falou, não, você tem que controlar exatamente ali, ó. E o que você diria? Porque, por exemplo, a minha visão é de 20 anos, liderando, dando feedback e tudo Sim. mais, mas no mundo corporativo, velho. Sim. É alguém que teve mais coragem que eu, construiu uma empresa e tal, então eu trabalho para essa pessoa, trabalho para você. Então eu vou no Empretec, eu empreendo aqui, ó, no podcast, Sim. no livro e tal. Como que você acha que é uma experiência para um cara igual eu, que, mano, vive essa questão de controle, mas para a empresa dos outros? Eu acho que você vai pirar no sentido bom. É? É. A sua experiência nunca mais será a mesma. Imagina. O que eu te dou de dica, tá? Uma dica que algumas pessoas lá... Eu tinha 33 pessoas na sala, se eu não me engano, no dia. Cara, eu me entreguei, eu me joguei. Da hora. Eu me joguei. Então, a minha dica pra você é se entrega. Precisa fazer isso? Faz. Faz. Não fica... não. Eu já tenho tantos anos de empresa, eu sou formado de X. Não. Se entrega. Imagine que você não conhece nada lá. Esvazia o copo. O que o facilitador falar, executa. Por quê? Essa experiência que vai mudar o jogo. Total. Entendeu? Total. E algo que eu me questiono e ouvindo muito feedback de vocês uma coisa é você ter um desejo de empreender. Outra coisa é você conviver e empreender na prática, igual você falou, né? Porque hoje eu tenho a mentalidade empreendedora dentro de um mundo corporativo. Então, a gente está aqui gravando. Eu evoluí na minha carreira porque minha mentalidade já foi. Você já era um intraempreendedor. Exatamente. Então, eu não tenho dúvida disso. Mas, cara, como por exemplo, se um dia eu viver uma realidade de que eu não tenho um salário fixo? Como que? Entende? Sim. Cara, talvez a galera que esteja lá vivencie isso. Que pode ser uma experiência, no mínimo diferente. Sim. Entende? Então, como que a galera ali se apega? Hoje eu preciso de um relatório, eu aperto um botão lá e sai num sistema X. E quando, no seu caso, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu estava lá avaliando 6, 7 sistemas para pôr na minha empresa. É uma experiência totalmente diferente, mano. Sim. Entende? E vou falar para você, é uma experiência que você cria a sua própria experiência e você começa a entender realmente o jogo dos grandes. Porque enquanto você está até como intraempreendedor, você não consegue entender o jogo ainda. Você só é executor. Eu vou fazer, mas eu sou muito bom. Quando você é o empreendedor mesmo ali, que você tá olhando é 700 mil que eu vou ter que pagar esse mês. É 700 mil que tô zerado. É dia 1º de novembro. Tá. Eu não tenho nada de receita. Então eu vou ter que correr atrás do cliente, pagar a folha de pagamento, 200 mil, sei lá. Então esse jogo é um jogo diferente. Porque agora tem pessoas que dependem de você para ir. E quando tem pessoas que dependem, o seu esforço não é mais mínimo. Você fala, não, vou entregar esse relatório. Mas qualquer coisa deixa para amanhã. Não tem um deixar para amanhã quando você é um empreendedor. Ou é. Ou é. E tem que ser hoje. Então assim, para você, eu acredito que vai ser uma experiência surreal. E o que eu falo para você é o quê? Pratique aquilo que você aprender. Da hora. Porque a maioria das pessoas que faz algum treinamento, cara, eles não praticam. Entendeu? Eles não praticam. Então, não dá retorno quando você aprende algo e não pratica. Tem que praticar. E uma das crenças que eu tenho se você hoje é intraempreendedor, trabalha para alguém e você ganha 1x, você no mínimo custa 2x, Sim. beleza? Mas qual que é o teu valor? É muito maior que Sim, 2x. exatamente. Que está associado à tua entrega, beleza? Mas o que você fala e me veio numa reflexão na cabeça te ouvindo cara, a gente que está no CLT, a gente se preocupa assim, mas como vai ser o convênio das crianças, né? Sim. Você acabou de me trazer uma visão que eu entrego uma energia X, um resultado X, por conta de uma das preocupações ou um dos objetivos é garantir o convênio das crianças. Mas como
você empreender numa empresa que é tua e tal, e garantir o convênio de, sei lá, quantos funcionários você 60. tem? 60. No mínimo, uma média de um filho por funcionário, vamos chutar, Sim. de 60 crianças. Qual que é a minha mente funciona nisso? É 60 vezes 3. Por que vezes 3? Porque aquele colaborador, ele tem mais 2 pessoas, pelo menos, que dependem dele. Total. Eu falo do convênio, mas alimentação, Um exemplo, convênio água, é um luz, exemplo etc. clássico, né? Então, assim, aqueles 60 colaboradores, eles têm pessoas que dependem dele. Então, não é só 60. É 120, 180. Total. Porque às vezes é uma conta que seja até mais. Que se o cara tiver. É uma média, vai dar 180, vamos falar assim. Total. Entre os 60. Mas é em cima disso que você pensa. Porém, antes eu era empreendedor aventureiro. Que eu falava, peraí, esse cara aqui ele tem um filho. Eu não vou mandar ele embora, não, porque ele tem um filho. O empreendedor aventureiro, ele pega um amigo, contrata, ele pega o familiar, contrata, ele pega um sobrinho, contrata, paga o menos possível, porque aquele cara não vai processar ele, porque aquele cara X. Então o empreendedor aventureiro ele faz isso. Né? O empreendedor gestor, ele fala, não, eu vou contratar o melhor que eu posso. Melhor que eu, inclusive, naquilo. Exato. Por quê? Porque aquele cara, se ele não entregar, eu libero aquele cara. Se ele tem um filho, esse cara, eu vou liberar ele, que tem um filho, eu vou contratar um que tem 2 filhos. O empreendedor gestor, ele faz isso. O teu perfil lá no teste inicial, lá o pré-teste, deu aventureiro? O meu, não lembro agora, viu? O meu deu explorador. Explorador? É. O meu não Eu lembro vou qual que é. entender. Tem os Não detalhes lembro lá. agora, é. Ué. Sim. É que eu peguei mais o de agora, né? Esse perfil, no caso, na Febracis também tem esse perfil. Que é o empreendedor, o empresário e o gestor. E eu tava no empresário da Febracis. Então não tava de aventureiro não, porque eu já tinha passado um pouco da fase, já tinha na época 20 colaboradores. Então já tava como empresário. Não tinha os indicadores, claro. O gestor, ele tem todos os números. Ele dá 2 cliques na tela... Ele sabe, eu paguei tanto de colaborador, paguei tanto de imposto. Ele tem controle de DRE, então ele tem controle de todas. Pro outro. Aventureiro. Aventureiro, então? Sem dúvida Sim. nenhuma. Que é algo que aí dá equilibrar lá, né? Mas depois te conto, depois conta aqui como foi essa experiência, porque assim como o Greidson, muita gente trouxe e no momento que vai pro ar esse episódio eu já vou ter participado. Legal. E da hora, nos próximos aí eu conto. Mas, mano, essa experiência dos 1.500, do grupo, de carro de som e tudo mais, como que era ser o fodão da galera? Do bairro, Então, eu não imaginava eu fodão, não. Não tinha essa, nossa, eu sou fodão. Você falou bastante de identidade e tal. O que acontece? Quando você tem uma certa liderança, as pessoas buscam isso em você. Mas não é que você não é o fodão. Mas você automaticamente pega uma bagagem que você fala, eu sou muito calculista, eu sou muito matemático. Tá bom. No momento eu falei, por que eu estou gastando essa energia com isso? Qual que é o retorno que eu estou tendo disso? Eu não tinha retorno. Você é o seu fodão. Para mim, o seu fodão não gera ROI. Então, quando eu vi que não tinha retorno nenhum, seja... Peraí, essa amizade vai estar comigo daqui a 5, 10 anos? Eu estou ganhando dinheiro com isso? Isso está tendo o que de bom para mim, para minha vida? Então, quando eu faço essa conta básica... Não faz sentido. Agora, naquele momento lá pra mim, fazia sentido porque tô com um monte de amigos. A gente tá bagunçando, a gente somos jovens. Nem pensa no futuro. Sinceramente, eu nem pensava no futuro. Como que vai ser minha vida daqui? Quando eu comecei a pensar que eu tomei a decisão. Aí deu aquele estralo. Porque quando eu pensei, falei, eu quero isso daqui a 5 anos? Eu quero isso daqui a 10 anos? Aí o jogo mudou. Mas enquanto eu tava pensando com a criança igual meu filho de 10 anos... que acha que vai acordar que a mãe vai levar pro inglês, tá tudo bem. Aí você roda. E tem muita gente hoje em dia pensando com a cabeça de criança de 10 anos. Total. Achando que o INSS vai ter aposentadoria lá na frente, que não vai ter... A pirâmide do INSS não vai... Então, a pessoa tem que se preocupar com isso mesmo. Quando eu falo de se preocupar, não é no sentido negativo. É de montar uma estratégia mesmo. Total. Porque o Brasil daqui a 10, 15 anos, como que vai ser? E quem for pai agora, imagina que o filho vai se aposentar lá na frente? Não vai. Então tem que ter uma reflexão nesse sentido. E eu sou muito refletivo nisso. Eu projeto a minha vida para 5, 10, 15 anos. Tanto é que na informação eu tenho ali, que tem 2 empresas. Eu tô com 3 empresas para startar agora em 2026. Então vai ter 5. E a minha meta é 10.
até 40 anos. A minha meta é ter 10 Ecossistema empresas. mesmo. Um ecossistema. E todas elas estão amarradas num ecossistema. Uma vende para outra. Eu vim pra cá pensando nisso. É? Eu vim pra cá. Então, olha isso só. é legal, porque assim... Sim. Então, em 2026, eu vou ter 5 empresas. Aí você fala, como assim vai ter? Porque já está muito bem encaminhada. Essas outras 3, eu já tenho 3 sócios que já está bem encaminhado. Inclusive, semana que vem vai fazer uma alteração do contrato social para uma já. Opa. Para startar já. Então, assim, está bem encaminhado as 3, né? Não é nada fictício. Já está bem elaborado os 3 sócios, cada um com um setor diferente. Só que todas elas se complementam. Uma vende para a outra. Então ela se complementa e todos vão ganhar no meio do caminho. É um ecossistema realmente. Total. Quero aprender umas coisinhas aí, vamos trocar ideia. Mano, outra coisa que eu te admiro pra caramba é a questão da leitura. E da onde vem essa meta de 500 livros de desenvolvimento pessoal, meu irmão? Sinceramente, eu não sei, mas eu coloquei esse número na minha cabeça há uns 3 anos atrás. Não 3 não anos é quando atrás? eu comecei, não. Mas o que acontece? Na psicologia fala, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Ah, você está bebendo todo dia, por que você está escondendo? Então eu percebi que o meu excesso de leitura foi a falta de estudo que eu não tive. Olha só. Então eu percebi que, mas Preciso correr, eu perdi tempo. Uhum. Mas hoje eu consigo digerir de uma forma mais gostosa, vamos dizer assim. Estou aprendendo. Tá? Aquilo está me dando uma motivação. É um vício? É. Mas é algo que vai me dar resultado. Que me dá resultado, não é que vai me dar. Já me dá resultado. E quando eu falei de 500 livros, porque eu imaginei uma biblioteca. Então, uma biblioteca, se você colocar 100 livros, nessa biblioteca aqui, ó, talvez cabe 300 livros nessa. E eu imaginei uma de 500, por quê? Quando eu fiz algumas contas, eu estava com talvez 200 e poucos livros. Falei, peraí, então é possível 500. E eu gosto de metas. Eu gosto de meta. Pareceu ou não? Não pareceu aqui na conversa, né? Tudo para mim é meta. Tá. Por exemplo, esse ano era trocado os 2 carros. Aí tinha um Polo, troquei na T-Cross, e eu tinha BM, troquei na... Você tem alguma meta de não ter alguma meta em alguma área da vida? Os 40 anos. Quando eu tiver 40 anos, abrir as 10 empresas, eu não vou estar presente fisicamente. Eu não tenho obrigação de estar presente nas empresas. Possa ser que eu esteja... Mas com 40 anos, eu não quero depender financeiramente de dinheiro para trabalhar. Okay. Essa é a ideia. Essa é uma das. Isso, exato. Qual que é a meta que você tem para não ter nenhuma meta em determinado momento da vida? Tem alguma? Não tem. Não tem? Tanto é que a leitura, a minha imaginação é com 80, 90 anos tá lendo. Pô. E tem algum momento que você fala, não vou fazer nada agora. A minha meta é não fazer nada, que é... Não Nas viagens. Hoje ainda eu viajo falando muito no telefone. Então eu tenho uma meta de lá na frente nem levar celular. Hoje não é possível. Entendeu? Infelizmente hoje não é possível. Mês passado eu fiquei sem beber café. Mês passado não, setembro. Não bebi café. Então assim, cada mês eu monto, vou ficar sem chocolate. Esse mês estou, mas esse mês eu não coloquei nada. Nenhuma meta. Café tem um quadro aqui no... Quer um café? Top? Eu fiquei sabendo que tem um patrocinador bom aí. Quem que é o patrocinador? Dá pra rolar, Fê? Um cafezinho, já que ele voltou? Tem um patrocinador aqui que chama Café Movimento. Olha. Uma amiga da Cristine. E nesse quadro, mano, eu costumo fazer uma pergunta que é o seguinte. Se você pudesse tomar o café com alguém do teu passado, andando no Ibirapuera, assim, lá no parque perto da tua casa, você tá andando para ir em direção a tomar um café gostoso ali no parque, com alguém do teu passado, que esteja vivo ou não mais. Com quem seria e por quê? Tirando Jesus, tá? Porque o Jesus não é do meu passado há 37 anos. Mas se fosse, por exemplo, quem que fosse qualquer pessoa... Pode escolher. Se fosse, seria Jesus. Eu gostaria de conversar com Jesus. Agora, do meu passado, por exemplo, da minha vida carnal, meu pai. Meu pai. Escolhe qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Jesus. Qualquer pessoa, Jesus. Estou contigo. E eu falaria para ele, Jesus, o que eu preciso fazer para mim andar cada vez mais e ser mais parecido com o Senhor? E não simbolicamente, mas... viver realmente essa experiência.
E não só da questão da leitura, da palavra, não. Realmente viver. Ter uma experiência realmente. Tem um livro chamado Em Seus Passos e o que Faria Jesus. E de vez em quando eu me pergunto, Jesus faria isso? Eu já vivi uma experiência assim, mano. Num momento complexo, que eu tava vivendo um momento de tensão, que, enfim, envolvia meus filhos e tal. E eu lembro de eu ter sentado no meu sofá, fui pra frente, assim, na beira do sofá, e eu falei, cara, porra, não tá legal. Enfim, era uma espécie de tensão, de disputa e tal, até eu chegar no momento e eu parei e falei, assim, eu tava assistindo The Chosen nesse momento, e aí, claro que isso me influenciou, eu virei e fiz a seguinte pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, brother? O que ele faria, meu irmão? Porque, tipo, aí vai ser bom pra todo mundo, Sim, tá ligado? sim. E me veio muito a passagem de dar outra face. Perfeito. Tá ligado? E, mano, foi o que eu fiz. Eu tirei o pé, dei a outra face no bom sentido, né? Metaforicamente falando. Cara, o negócio fez assim, Sim, ó. exato. E faz. Só de você pensar, você já conectou com a energia dele. Jesus, mano, o que Jesus decidir vai ser bom pra todo mundo. Aquele ganha-ganha. Exatamente. Cara, eu concordo 200% contigo. Mas com o teu pai, o que você falaria pro teu pai nesse café se você tivesse uma Com oportunidade? meu pai, eu Que pergunta você faria? eu falaria pra ele o seguinte: fala, pai, que se eu tivesse na minha situação hoje, o que o senhor faria? Você diz de trampo, de... De tudo. Porque meu pai, Obrigado, ele era um Fê. cara. Eu nunca. Não, obrigado. Meu pai, eu parei de tomar. Depois que eu parei de tomar café. Mas você tá tomando ou não? Não. Senão eu tomo os Não, dois. depois que eu parei de tomar café no mês passado, eu parei de tomar açúcar. Você não vai... Você toma? Não, eu vou tomar o café. Mas você tá tomando. Mas eu não parei, eu não coloco mais açúcar. Ótimo. Lógico. Alguém me ofereceu um café com açúcar, eu tomo. Mas se por for que pra você mim escolher, porque é a escolha mesmo. Eu não conseguia antes beber sem açúcar. Tá. E depois que eu fiquei um mês, Boa. é um dos objetivos meus que, depois dos 30 Cara, dias... você não volta mais, mano. É. Eu Mas eu tomo- bebo com açúcar. Mas eu sinto que tem diferença. Desde 2019 eu parei. E hoje você me der um com açúcar, eu não consigo tomar. Olha só. Não, eu já bebo. Nossa! É uma parada assim... E te falo mais. Os 30 dias. O que eu aprendi com os 30 dias? Eu gosto de café, mas eu não gosto tanto de café. Eu gosto do açúcar. Total. Eu gosto do café. Que loucura, cara. Eu aprendi isso. Infelizmente. E você já parou de comer açúcar? Ainda não. Bora? Eu faço umas perguntas do ecossistema, você me faz umas perguntas de como não comer açúcar, eu te dou uma... Eu quero, hein? Hã? Gostei. Boa. Gostei. Vamos fazer uma... Show. Eu parei. Um brinde. Brinde aos nossos pais. Hã? Fê, aos nossos. Só estamos aqui por conta deles, né? Exato. Honrar eles. Boa. E, cara, qual o livro... não, porque mais de 400... O top 3, assim. Top 3. De desenvolvimento Até o top pessoal. 3 é ruim, dá. Não, top 3, vai. Sabe por se quê? esforça, vai. Você é um cara esforçado. É, porque assim, pra que pilar? Que ajudou você a enxergar o mundo de uma forma diferente. Mudou tua mentalidade. Você falou, mano, você passou a pensar diferente e automaticamente agir diferente. Tá. Vou te dar um exemplo pra mim. Tem um aqui, ó. Poder do hábito. Top. Mano, na hora que eu entendi o ciclo do hábito, minha vida mudou. Perfeito. É outra. Não volta a ser Sim. a mesma mais. Eu colocaria ele num Esse não vale, cara. 15º. Aí, esse não vale. Mas é de Mas 400. é porque cada um tem... Sim, sim. Mexe com você Não, de uma micro e forma. pequenos hábitos também é legal, mas eu não colocaria também. Tá. Hábitos atômicos, seus. que é da mesma hábito. Top Mas o 3. meu, vou falar top 3 o meu. Segredos da Mente Milionária. Ok. Top 1. T. Harvey. T. Harv Eker. Como fazer amigos e influenciar pessoas. 2. Estão anotando aí, né? 3. Pai Rico, Pai Pobre. Boa. O Milagre da Manhã. Tá no 4 já. Vai. Mais Esperto que o Diabo. Por que esses aí? Cara, esses livros, eu duvido o cara que lê esses livros e praticar. Sim. E praticar, né? Eu li 400 e não pratica nenhum. Sim. Ô, Gleiton, então você praticou todos os 400? Não. Sim. Mas teve alguns ali, Segredos da Mente Milionária. Sim. Eu falava todo dia, eu tenho uma mente milionária. Que no livro fala. Sim. Eu tenho uma mente milionária. Todo dia eu falava, de manhã, tarde Como e é à que noite. nós testamos o microfone agora? Que eu só vou testar assim agora? Que você falou que o Warren Warren Buffett Buffett, fala. Como é que ele Buffett testa o fala, microfone? Fala assim, pra testar, as pessoas falam som. Teste. O Warren Buffett fala, é 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Eu adorei, mano. Vamos testar só assim agora, hein, Fernando? Só na abundância agora, né? Da hora, mano. É engraçado que você falando, esses livros também me impactaram e mudaram a forma que eu enxergo o mundo. Ontem eu tava preenchendo um formulário
da assessoria de imprensa que está me ajudando no lançamento e na venda, na divulgação do livro do Tarja Preta São Silvestre, e estava lá autores e livros que, né, que influenciaram, ou enfim, que eu gosto e tudo mais. Cara, essa lista aí tá lá, sem dúvida. Ali, por exemplo, foco na prática ali, né? No foco na prática fala de 3 tipos de foco. Foco comportamental, foco consistente e foco visionário. Aquele livro fala. Se você usar só esse aprendizado daquele livro, só esse, tá, eu vou fazer algo. Eu não li. É isso aí, ó. Se você usar esse livro, só esse ensinamento tá lá, foco visionário, foco comportamental e foco consistente. O que é cada um desses 3 focos? Foco visionário, você tem uma visão do Tarja Preta a São Silvestre. Tá? Até quando você vai fazer esse aqui bombar para você entrar em outro nível disso? Foco visionário, não tem uma visão sobre o TPSS. Eu tenho uma visão de ver você lá no lançamento, hein? Vai acontecer. Boa. Vai acontecer. 25 de novembro. de novembro às 7 horas. No Shopping Eldorado, Livraria da Vila. Perfeito. Quando você tem a visão, aí você vem com o quê? Foco comportamental. Quais são os seus comportamentos que você vai fazer para aquela visão acontecer? Em Abacuque 2:2 fala, escreva seu nome em tábuas, para que até quem passe de longe consiga ver. Então o projeto é o quê? Visionário e o comportamento. Não, todo dia, todo mês. Um áudio no podcast todo dia, mano. Perfeito. Todo dia. E a consistência, até quando? É um mês? É 2 meses? 200, é 2 anos? São 200. A minha primeira meta que você gosta de meta é 200. Então, vai até dia 19 de março. Não tem como dar errado. Lógico, no meio do caminho você tem que potencializar. Ah, não tá funcionando aqui? É um GPS. É isso. Você liga o GPS lá, fala, cara, isso aqui não tá legal porque teve uma obra na rua. Você virou pra direita? Não, mas eu já sei onde que é o GPS. Muda o microfone. Tava gravando com o microfone, aí o microfone tava ficando ruim, acabou a bateria. Parou de funcionar. Aí comecei a gravar no microfone do celular. Mano, ficou bem melhor, velho. Muito mais prático, mais rápido. A maioria das pessoas faz o quê? Para. Não deu certo, comprar um microfone. Vou pagar 800 pau, R$1.000, R$10.000 no microfone. Mano, gravei lá. Ficou bem melhor, mais rápido. microfone eu vou gravar. Ficou mais rápido. O serviço te ensina. Pode crer. Entendeu? Então, essa questão. Por exemplo, a minha casa, quando eu mudei pra minha casa, ela não estava pronta. Ela tinha o primeiro andar, estava em obra ainda. E eu tava morando de aluguel, isso em 2020. Você já tinha visualização da piscina, da banheira? Tudo, 100%. Eu fiz uma casa de 416 metros quadrados. Uma mansão você fez, né, mano? É grande ela, pé direito duplo e tal. Mas eu visualizei ela toda. A pedra que eu ia colocar nela, a cascata, a piscina, o azulejo que tinha que ser, o piso que tinha que ser, o pé direito duplo, o vidro. Então, assim, na minha vida eu faço muito isso. Visualizar primeiro. Só que eu vejo, teve foco comportamental? Teve consistência. Quando eu levei minha esposa para ver o terreno, era mato. Ela falou, a gente vai morar aqui. Aí eu falei, sim, mas aqui vai ter isso. O pedreiro só conseguiu entender a casa quando ele bateu o 3º andar. Aí ele fala, agora entendi. Esse pé direito duplo aqui, agora entendi isso aqui. Eu fiz o projeto, fiz mais de 30 rascunhos do projeto. E quando eu terceirizei para o engenheiro colocar, ele só colocou no computador e fez o projeto de estrutura. Mas eu fiz mais de 30 rascunhos da minha casa, mas eu visualizava, cano de gás, eu sabia onde vai passar, exatamente, o pilar, onde que ia ser. Tem coisas que eu nem usei hoje. Por exemplo, eu coloquei uma banheira que era para ser a gás. Eu coloquei energia, mas tá lá o ponto de gás. Entendeu? Assim, muita visão. E nos meus projetos de vida é assim também. Quando eu fiz a maratona, que eu fiz a meia maratona, tem um livro chamado O Cérebro do Maratonista. E ele ensina o quê? Quando um cara estiver lá na frente, se tiver desgastado, desfoca. Você fala, vou fisgar aquele cara. E você finge que você tá jogando uma vara de pescar. E você pesca o cara. Aí você fala, tô puxando ele. Aí você vai vindo. Não, tá. Passou esse aqui, fiz o outro. E vem Mas vindo. eu já vivi algo similar de eu vou seguir aquela pessoa, né? Vou chegar até ela. Sabe o que eu fiz na maratona que eu fiz? Eu nunca tinha corrido uma maratona oficial. Uhum. Eu já tinha corrido 3 na rua, que eu moro perto do zoológico. Eu dava 3 voltas, dava 24 km, as 3 voltas. E aí eu fui fazer a maratona. O meu pace na rua, ele era 6:45 aos 24. Quando eu fiz a maratona, foi 6:9. Não é, nossa, 5, não. Uhum. Mas por que eu fiz mais lá na maratona? Porque alguém me passava, eu falei, agora tem que passar 2. Eu colocava a meta. Um me passou, tem que passar 2.
E na rua não tinha ninguém me passando. Entendi. Então, na nossa vida, a gente tem que ter alguns certos objetivos, É a forma entendeu? que você funciona, né? E no meio do caminho eu falei, nossa, o meu tempo foi esse. E eu nunca tinha me desafiado à questão do tempo ali. Não era o tempo importante pra mim. Eu falava, meu, passou um, eu tenho que passar dois. Eu criei uma meta no meio do caminho. Mano, falando em tempo, nosso tempo aqui tá chegando ao fim. Eu conversaria com você por horas e horas. É muito aprendizado mesmo. Já tô com umas três metas aqui para poder conversar com você. Cara, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de te fazer um pedido. E a pergunta é o seguinte: quando você tá lá, na tua sacada lá, com a tua vista, numa casa de mais de 400 metros quadrados que você construiu e tal, e você lembra daquele menino de 7 anos, um pouquinho antes de sair, numa estrutura que deveria ter, sei lá, 4 metros quadrados, o que você sente, brother? Realização. Agora, dia 3, hoje é dia 1º, dia 3 agora faz 5 anos que eu moro nessa casa. Faz 5 anos. Sempre quando eu comprei carro, depois de 3, 4 meses, o carro era um carro qualquer. Infelizmente, estou falando a verdade, estou abrindo o coração aqui. O carro é um carro normal. Uhum. Eu acho que todo mundo vive isso. Até a BMW que eu comprei em 2019, 2020, nossa, BMW, nunca imaginei que podia comprar uma BMW. Depois de 3, 4 meses, conquistei. A casa, até hoje, ainda não caiu a ficha. Juro pra você, a casa não caiu a ficha ainda. Fala, meu, olha o que eu conquistei. Só que ao mesmo tempo eu falo, isso aqui é só o começo. Mas mesmo assim, aí eu falo, graças a Deus, não tem nada de... Não é esforço meu só físico, não. Tem uma questão espiritual ali que Deus me direcionou cada momento. As datas que eu falei, 29/12, no Empretec, dia 3/12, dia 3 de fevereiro de 2018, parei de beber, 22 de fevereiro, tem várias datas que não foi data qualquer. Foi Deus que colocou essas datas pra mim, que me direcionou. Então, quando eu olho ali, fala, nossa, você é bom, hein? Eu não sou bom nada. Toda a honra, toda a glória é de Deus, porque Ele me colocou aqui. Total, mano. E aqui eu tô aqui também presente, porque Ele me deu essa oportunidade também. Né? Nossa, você é bom. Eu não sou nada de bom, não. É Ele que me direcionou, por isso que eu tô aqui. Sim. Então, a honra e glória é dele, não é... Você vê aquela criança lá atrás. Eu fiz uma atividade uma vez, num treinamento, que eu pegava a minha criança no colo e eu acolhi ela ali. Mas eu chorei tanto nessa atividade, cara. Eu cuidei tanto da minha criança. E hoje eu vejo, eu tô me cuidando ainda hoje. Eu cuido da minha criança hoje. É contínuo, né? Porque a criança tá aqui dentro. Sim. 37 anos tem uma criança. Sim. Quem falou pra mim que eu sou um adulto? Total. Entendeu? Então, assim, tem uma criança aqui dentro que lá atrás passou algumas vontades, necessidades, que eu tenho que brigar com ela ainda. Opa, já passou aí, calma aí. Isso aqui não tem mais problema não, fica tranquilo. Você tá bem cuidado. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu olho pra trás, eu falo... Agradeço, Pai. Eu sei que é só o começo. Então eu tenho essa percepção. É isso. Cara, obrigado. E galera, talvez vocês não saibam, a gente não falou disso, mas essa gravação que está acontecendo hoje é a segunda que eu estou fazendo com o Greatson. Porque em 20 ou 21 episódios, o único episódio que deu pau técnico, que, deu crash no vídeo, que a gente não conseguiu subir no ar, vídeo e áudio, foi desse cara aqui. E quando eu mandei mensagem para ele, eu falo isso arrepiado, eu falei, mano, a mensagem que a gente gravou aqui tem um poder animal de transformar, de gente, da rapaziada principalmente, que tá bebendo ali, que tá vivendo uma vida que não faz mais sentido, que quer mudar, que saiu que teve uma vida difícil, que saiu lá de uma comunidade e tudo mais, que anda de BMW, que mora numa casa dessa. Eu falei, cara, a tua história, o teu exemplo, a tua energia, brother. O mais louco não é os números que você me falou, não é a quantidade de livros, é a tua energia que você traz aqui, velho. Isso é contagiante. E esse vídeo não foi ao ar. E quando eu mandei mensagem pro Greatson, eu falei, porra, mano... cara, me desculpa, mano, deu pau, não vai subir, mas eu queria te fazer um convite pra gente gravar de novo e gravar um mais foda ainda, porque pode ter qualquer energia negativa, eu acho que tem uma resistência pra esse episódio não ir ao ar, mas nós vamos insistir, se você topar, eu topo e nós vamos fazer um mais foda do que o anterior. E na hora ele falou, mano, conta comigo, nós vamos quebrar tudo. Vai ser sensacional. É isso, e cara, obrigado por estar aqui, e eu queria te fazer um último pedido, se você pudesse deixar, olhando para aquela câmera, uma última mensagem para quem
quer olhar para uma vida diferente, que quer prosperar, que, porra, já tem um pouco de noção que não é da onde você veio, é quem você é, que todo mundo tá conectado a algo maior e tal, que quer parar de beber, que quer ter uma vida próspera, o que você falaria para essa galera? Olha para lá e senta o prego. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em alguns momentos, em algum banheiro de alguma baladinha, em algum lugar, eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? Então, se você em algum momento pensa, meu, o que eu tô fazendo aqui? Será que esse ambiente é para mim? É porque tem uma voz espiritual, é um consolador. O Espírito Santo, ele fala com você. Ele fala com qualquer um de nós aqui, ele fala com todos nós. Só que nem todos ouvem. Ele falava comigo e eu não via. Comece a ouvir essa voz e comece a praticar essa voz. Mas lembrando que seja a voz de Deus, não é uma voz negativa para você fazer algo de errado. É uma voz de Deus que fala, olha, tá errado que você tá bebendo, olha, tá errado que você tá usando droga, tá errado que você tá no meio desse pessoal aqui, tá errado que você tá sendo preguiçoso nessa parte aqui, produz mais. Então escute a voz e fala, olha, eu vou praticar exatamente na risca o que essa voz está falando. Que essa voz, se ela for de Deus, você vai mudar a sua vida. E só tem um caminho, Jesus. Sensacional. A gente se vê no próximo episódio. Agora eu entendi também de ter essa energia na véspera do lançamento físico desse livro do Tarja Preta São Silvestre, que tem esse movimento, TPSS, não é à toa também. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Irmão. É nóis, mano. Tamo junto.